Não, eu diria que não, porque o festival passado 15 anos continua a acontecer essencialmente no São Jorge, com uma duração diferente, mas mais ou menos parecida. Portanto, são mais 2 dias que nós temos desde a primeira edição, imaginando. 2, sim. E sempre apostámos na questão do cinema português, na questão de trazer convidados cá para darem pseudo-formações, digamos assim, para tentar estimular um bocado o cinema português. E esta 15ª, para mim, um dos grandes destaques é o facto de termos um filme português em competição, na competição europeia, e já é o 4º, portanto, diríamos que 4 longas em competição em 15 anos, para um país que não tinha absolutamente produção nenhuma de cinema de terror, é bastante bom, mas não creio que tenha... que o nosso ADN mantém-se um bocado neste espírito das curtas portuguesas, de tentar fazer estreias mundiais de longas, de promovê-los junto de outros festivais e lá fora. E acho que, pelo que ouço, as coisas estão em mudança. Não, a palavra-chave em termos de representatividade foi um dos temas e um dos destaques deste ano, através também da secção Fúria Assassina, e que é algo que tem vindo a acontecer cada vez mais ao longo dos últimos anos e para o qual temos estado muito mais atentos. Portanto, estou a falar ao nível de filmes realizados por mulheres ou filmes com a participação no argumento de mulheres. Portanto, essa abertura e essa procura, esse interesse que começou a haver ao longo dos anos é algo que vai continuar e que nos tem deixado também muito, não só satisfeitos, mas também contentes por vermos novas abordagens, novos pontos de vista e portanto, aí acrescento também mulheres, também pode ser uma palavra-chave. Guerra Colonial, também este ano. Temos a secção Quarto Perdido a dedicar-se à trilogia inacabada do Tino Navarro e do Joaquim Leitão. E cinema experimental, ecoterror. Assim, de repente, estas parecem-me algumas boas palavras-chave. Bom, esta obra para nós foi espetacular. Podemos abrir o festival com mais um grande filme da A24, depois de passar pelo festival Ari Aster com Midsommar em 2019 e outras sessões que tivemos com filmes da A24 e portanto é aquele estúdio que nos habitua já a uma qualidade e a uma originalidade e a propostas desafiantes também para o público a nível de cinema de terror. E, portanto, aqui temos uma lenda arturiana e esta obra que David Lowery conta-nos uma história de a personagem destemida e obstinada que vai em busca do Cavaleiro Verde. E, portanto, a partir daí, uma série de acontecimentos terroríficos, de aventura, de desafios, e que nos traz uma nova abordagem também a este universo do Rei Arthur, que tanto nos tem acompanhado desde a nossa adolescência, umas vezes melhores, outras piores, mas aqui em grande forma e com grande impacto e grande terror. E, portanto, era isso que nós pretendíamos também para a abertura. E, portanto, acho que vamos começar o festival em grande e espero que toda a gente goste do filme como nós gostamos. A presença do feminino tem sido uma constante ao longo dos últimos anos e eu acho que pelo facto de ser... Ou seja, o cinema de terror é um género que não inova particularmente, anda à volta de variações de temas. E estes filmes também não são propriamente novos a nível formal, agora, mas a nível do ponto de vista são completamente diferentes. Portanto, é uma perspectiva nova. E é incrível como é que, a partir de uma coisa tão simples, um género se possa revitalizar e revigorar e continue no topo, digamos assim, no topo do negócio, mesmo assim. E, portanto, este ano, ao receber mais filmes, como o Pedro estava a dizer há bocado,
com visões novas, não só de realizadoras femininas, mas de realizadores que não habitualmente fazem este tipo de filmes. Ou seja, nos últimos anos eu diria que há uma espécie de diálogo entre o fanboy realizador e o fanboy espectador, e estes filmes aqui são diferentes porque não têm esse público em vista, ou seja, têm simplesmente a vontade de falar de um certo assunto de uma forma mais, digamos assim, mais profunda, ou mais radical, ou mais explosiva, digamos assim. E daí o título Fúria Assassina é um bocado... quisemos fazer para a história de um género que não existe, que é o das serial killers, mulheres. Ou seja, no género do terror há sempre um papel, as mulheres vingam-se e as mulheres podem matar os seus opressores, mas geralmente têm que ser sempre vítimas antes. E nós queríamos procurar filmes em que fossem um bocado como os milhares que há de serial killers masculinos, em que fosse o dia-a-dia de uma mulher assassina. E o curioso é que não existem muitos filmes, existem pouquíssimos filmes, o que é um mistério que juntas à questão da cultura popular, também não tens muitas referências, não fazes ideia, quer dizer, a maior parte, suponho que ninguém saiba o nome de uma serial killer famosa, apesar de existirem. E acho que isso tem um bocado a ver também com o que está a acontecer no terror, ou seja, há uma mudança de representatividade, há novos olhares, há novas, como assim uma espécie de injeção de novo sangue, né? E portanto nós fizemos isto um bocado inspirados pela programação geral, digamos assim, e achamos que é interessante poder discutir esta questão exatamente porque apanhamos um momento de mudança, ou seja, não só a pandemia, mas eu acho que toda a indústria está a mudar aos bocados e portanto e nos últimos anos, apesar desta questão do ano e tal sem festivais ou de não ter havido cá no ano passado, não nos podemos esquecer que nos últimos 5 anos houve assim algumas coisas estranhas, especialmente a nível dos prémios. O Joker ganhou Veneza, o Parasitas ganhou tudo, e estamos a falar de filmes de género, né? O Get Out ganhou Oscars, o Del Toro ganhou Oscars, e agora o último Festival de Cannes ganhou uma realizadora com um filme de terror. Portanto, para quem está distraído ou não repara nisto, quer dizer, não é nada de novo, ou seja, é um processo, continua o processo. Eu acho que a pandemia acelerou um bocadinho, portanto há uma urgência maior em fazer este tipo de filmes, e portanto eu acho que, quer dizer, acaba por ser um bom timing temos escolhido fazer esta mini retrospectiva, porque digamos que é cinema do seu tempo. Sim, nós estávamos, quer dizer, a questão da guerra para nós é um género que devia fazer parte devia ser um subgénero do terror e não um género à parte, porque na vida real é o terror puro, é o trauma puro, acho que é o pesadelo total. Portanto, nós sempre gostámos destes filmes por acharmos que eram propostas bastante originais ou conceitos que não existem, que é tentar fazer um filme de género tendo por fundo a guerra colonial. E portanto, obviamente que o facto de estarmos a 60 anos do início da guerra pareceu-nos ideal para poder revisitar estes filmes. Relativamente ao papel da memória, eu acho que no caso da guerra colonial ela não desaparecer completamente da representação cinematográfica, ou seja, não vou dizer que há pouco e que é um tema difícil, porque obviamente é um tema difícil, mas há filmes. Agora, o que não há é um interesse das pessoas que estiveram na guerra, das pessoas que foram familiares das pessoas que estiveram na guerra, em confrontar estes assuntos, mesmo que seja de uma forma ficcional. E nós acabámos por também escolher um filme, uma ação especial, que é um filme chamado Jacob's Letter, que é sobre o Vietnã, ou seja, tem o Vietnã, que é uma guerra que aconteceu ao mesmo tempo que a guerra colonial, que é para mostrar que também na América há umas dificuldades neste campo, apesar de eles terem uma produção maior, mas a guerra do Vietnã é muito parecida com a guerra colonial porque não tem muitos filmes, e este é o único clássico. E, portanto, no caso do cinema português, eu creio que, quer dizer, que tínhamos aqui matéria para fazer filmes de terror até não mais. E, portanto, gostávamos de não só isolar estes 2 filmes, portanto, esta tentativa de uma trilogia, na esperança que eles possam terminá-la um dia,
mas que também possa inspirar outras pessoas a trabalharem sobre este assunto, que é um assunto, quer dizer, a guerra colonial, mas, por exemplo, acho que a Segunda Guerra Mundial já foi objeto de filmes recentes, como Mosquito. Não, Mosquito é a Primeira Guerra Mundial, perdão. Portanto, mesmo as cartas da guerra de Ivo Ferreira, que é no colonial. Portanto, não, parece que é um tema que está a voltar. E esperemos que sim, porque é importante fazer. Neste caso é que é mesmo importante fazer a catarse. Bom, podemos esperar a sua primeira, isto foi a sua primeira incursão na pintura, digamos. Quer dizer, é um realizador, é um artista que tem estado sempre ligado muito ao experimental, ao cinema underground, ao cinema mais até interventivo e irreverente, e portanto não é estranheza para ele o universo pictórico, seja ele da banda desenhada, seja ele das animações, até de algumas experiências que inclui nos seus próprios filmes. Aqui, no seguimento desta pandemia que levou a uma série de confinamentos, a uma série de incertezas, de reflexões interiores, de desafios para toda a gente a vários níveis, surgiu uma avalanche, digamos, de fantasmas, de figuras, de experiências a nível da pintura e com a tela, que foi algo que o Edgar Pera ainda não tinha experimentado. Ele conta-nos, nunca tinha comprado uma tela, portanto isto para mim foi tudo uma novidade. Claro que já tinha desenhado e sempre desenhou. E a ideia foi precisamente propor uma exposição diferente, tendo em conta que é também um artista diferente, um artista bastante completo e de várias áreas, e por isso vai ser também uma experiência algo imersiva, em que a luz se vai misturar também com os seus quadros, e não vai ser uma exposição demasiado formatada e nos moldes normais de entrar, apreciar, ver o nome da obra, estar ali naquele convívio habitual que é excelente, mas que aqui teve todo o sentido de ser um pouco diferenciado. E, portanto, houve também essa criatividade ao nível da própria modo de exibir os seus quadros, e, portanto, nós invadimos ali um ex-hotel desativado neste momento, e portanto foi perfeito. Foi no Caixo Sodré, fica entre o Mercado da Ribeira e a Praça de São Paulo, e vai-se ocupar 4 andares com as pinturas do Edgar Pera, e vai ser uma visita, como referi, imersiva, sempre com ambientes em termos de iluminação aqui pelo Tiago Batista, e esperemos que seja um momento daqueles inesquecíveis, porque tem tudo a ver com o Motel X, este universo do Edgar Pera, a nível da pintura. Acho que é um papel que nós esperamos continuar a ser impactante e importante para o seu público. É esse o feedback que temos tido ao longo dos anos, é a importância que o evento tem na vida das pessoas, no calendário de como se organizam ao longo do ano. Alguns tiram férias, outros vêm logo a seguir ao trabalho. E isto porque nós tentamos sempre fazer essa retrospectiva atual do que é que se está a passar a nível de cinema de terror. E é por isso que a evolução ao longo destes anos tem passado também por essa procura de novas visões, seguirmos as novas tendências, ou até procurarmos nós possíveis novas tendências, e portanto o nosso papel vai continuar a ser esse, sempre com o objetivo final de promover o cinema de terror português, seja ele em formato curto ou em formato longo. O formato curto eu diria que já está praticamente estabelecido, e portanto tem sido, aliás, sempre foi uma preocupação desde o início, se conseguiríamos ir todos os anos tendo propostas e fazendo uma seleção forte e variada para a competição do maior prémio para curtas metragens em Portugal. E isso tem acontecido. E este ano, por exemplo, mesmo com a pandemia, mesmo com
os confinamentos, tivemos dezenas e dezenas, quase 100 inscrições, e a seleção são 12 filmes muito bons, super variados e propostas diferentes, e portanto, seguindo agora este esquema em que estamos a ter mais longas-metragens presentes também na competição de longas europeias, longas-metragens portuguesas, o nosso papel tem de ser esse, necessariamente. É continuar também a promover, a estimular e também anunciar algumas coisas que se vão passando. E este ano, por exemplo, nós já temos conhecimento e vamos fazer um painel sobre isso. Há uma série de produtores e de pessoas ligadas à distribuição de cinema de terror internacional que estão já estabelecidas em Portugal. Novas empresas estão a ser criadas já com sede em Portugal, portanto a produção de filmes de género vai ser cada vez maior e a procura por criadores portugueses é essencial para estas pessoas. Portanto, eu deixo aqui também o Making Genre, o nosso painel sobre filmes de género, encabeçado pelo Josh Waller, que participou na produção, foi um dos produtores de filmes como Mandy, Color Out of Space, Cuties e, portanto, tem trabalhado muito nessa área e agora vive em Portugal. Portanto, estamos num momento único. Muito obrigado. Obrigado.